Boa tarde. Esta edição do Observatório Nacional de sexta-feira, dia 15 de setembro do ano da graça de 2023. Hoje é dia da gente incursionar no mundo da medicina e, portanto, o nosso decano aqui, o Dr. Paulo Pereira. Boa tarde, Dr. Paulo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Sempre uma alegria estar aqui com você. A satisfação é minha. Olha, hoje a gente vai propor para o Dr. Paulo debater um tema, em linhas gerais, que seja sobre a Covid. A gente tem escutado notícias aqui e acolá de uma recidiva de Covid, recidiva nos Estados Unidos, da Europa. Eu vi uma notícia na semana passada de 200 casos diários em Minas Gerais. Paulo, qual o risco da Covid voltar? O que a gente pode fazer? Bom, o vírus é um ser primitivo. Ele tem uma facilidade muito grande de se transformar. Justamente aquilo que o Darwin falava das transformações das coisas, então prevalece aquela transformação que deu certo. Então, o vírus, quando ele vê que tá ficando velho, ele já muda um radical qualquer lá e se transforma num vírus novo. Claro que com muitas características do anterior, mas com alguma coisa diferente. Um radicalzinho, uma nota qualquer que seja diferente, transforma aquele vírus num novo. Então, ele vem e ele, naturalmente, que ele pode causar as doenças anteriores. Cada vírus tem uma agressividade, cada vírus tem uma virulência, mas os vírus estão aí. Então, realmente, o que fala que o Covid pode voltar, pode voltar, não, ele não saiu ainda, ele está por aí. É que está todo mundo vacinado, todo mundo precavido, o número de indivíduos contaminados é muito menor, e, naturalmente, se o número de indivíduos contaminados é muito menor gente que em volta deles adquire a doença, porque não tem para quem transmitir. Se tiver 10 pessoas numa sala de 100, 10 pessoas transmitindo o vírus, daqui a meia hora todos os 100 estão contaminados. Se tiver um, vai demorar muito mais tempo para que todos estejam contaminados. Entendeu? Então, é assim que acontece a coisa. O vírus transmite com facilidade muito grande, como gripe. Você está gripado, você dá uma tosse, você jogou o vírus no ar. O sujeito vem passando aqui agora, ele pega aquele vírus para ele, o vírus entra, vai lá no organismo dele provocar doença. O vírus da Covid é exatamente isso. É um vírus que está por aí no ar, pode pegar as pessoas. Hoje a quantidade de vírus expostos no ar é muito menor do que antigamente. Muito mais gente está vacinada, ou seja, está protegido. Se ele está vacinado, ele deixa de ser um portador. Tá. Ele passou pelo vírus, não pegou a doença, ele não transmite a doença, ele não tem a doença para transmitir. Então, vai diminuindo cada vez mais o número de indivíduos contaminados. Mas não pode relaxar, porque ainda existe. E todo momento pode surgir uma cepa nova. Todo momento pode surgir um vírus parecido com aquele, com a mesma estrutura, com a mesma raiz, mas com uma diferençazinha. Essa diferençazinha pode ser mais grave ou menos grave, mais virótica, atinge mais a pessoa ou atinge menos a pessoa, mais virulento ou menos virulento, é o termo que eu queria dizer. De modo que o vírus está agora andando por aí, como está o H1N1. A gripe H1N1 deu, foi aquele alarde, aquela coisa toda, todo mundo vacinou, todo mundo vacina todo ano, todo mundo entre aspas, né? Não tem todo mundo não, que tem reduzindo muito o índice de procura de todas as vacinas. Mas, de qualquer maneira, as pessoas estão se vacinando. E quem vacina está protegido e protege os outros. Não é só a si que protege os outros, porque ele deixa de transmitir. Mas o cuidado tem que continuar existindo. Aliás, Joffre, cuidado com saúde tem que existir sempre, né? Você não vai sair por aí tossindo, jogando boia, o cara tossindo. Se o sujeito está tossindo, está gripado, é correto que ele fique em casa, que ele não sai por aí disseminando vírus, não sai por aí tossindo no campo de futebol, no cinema, não é correto isso. O indivíduo tem que ter consciência cívica, que eu estou doente, eu posso transmitir minha doença para os outros, então não vou transmitir, eu fico em casa. Olha, eu vi outro dia, deixa eu ver, foi a missa, né? A missa dominical, e aí, para minha surpresa, um diácono que veio de fora, no momento da saudação da paz ali, que tem no rito católico, que tinha sido abolido na época da pandemia, e ele propôs que as pessoas se abraçassem, ou se cumprimentassem e tal.
eu vi uma certa reação assim de resistência até. Eu achei ótimo isso. Eu acho que não está na hora. Eu acho que esses hábitos que nós adquirimos na pandemia, de lavar com mais frequência a mão, de evitar, Claro, né, sair de casa doente, ou se está precisando sair, coloca uma máscara, né? certo. Eu acho que isso foram ganhos que a gente não pode perder, né? Por uma, Claro, claro, perfeito. não é? Perfeito, perfeito, isso mesmo. Não é? Então, ou seja, da mesma forma que a gripe, da mesma forma que o H1N1, da mesma forma que a poliomielite e outras doenças contagiosas, a gente não consegue eliminar o planeta, mas a gente consegue controlar. É isso. Então, a eliminação acontece assim: você vai vacinando, vacinando, vacinando. A poliomielite, como você citou, foi considerada extinta do país. Por quê? Porque todo mundo foi se vacinando, não tinha mais ninguém com vírus Tá. para poder passar para outro. Entendeu? Sim. Se um tiver vírus, passa para outro. Mas se não tem mais ninguém, não passa para outro. Se passar temporadas sem ninguém passar para outro, aquilo considera extinto. Mas, de Tá. repente, se vier um cara lá da Ásia aqui, com poliomielite, ele pode passar para um daqui. Se o cara não tiver vacinado, ele está ferrado. E se ele pegar, ele passa para outro. E começa o Entendeu? processo de novo. Começa o processo de novo. Sim, sim. Então, Olha, medicina preventiva é o X da questão. tá. E medicina preventiva não é só vacina, não. Como você diz, é lavar a mão, é tomar cuidado, é não se expor a condições insalubres, é não transmitir para os outros se estiver doente. Tudo isso é medicina preventiva. Ó, eu, como homem público que pensa em problemas coletivos e tal, eu sou fascinado com soluções que acabam tendo um efeito geral, né? Eu gosto de Claro. ensinar para os meus alunos que uma vez eu estava no avião, na época a gente podia ir na cabine do piloto, e aí eu pedi, eu talvez até já tenha citado aqui, eu pedi para o piloto para ele fazer um movimento para mim, né? Como é que fazia e tal. E eu pensei que ele ia pegar um manche, não, ele simplesmente pegou um botãozinho lá, girou, pronto, e o sistema todo fez com que aquela massa se deslocasse de um lado e para o outro. Então, eu fico guardando essa analogia para os problemas públicos, ou seja, os botõezinhos que vão dar resultados que façam com que toda a coletividade seja beneficiada, né? Eu sou fascinado em lembrar daquelas histórias, não me canso de ouvir, que o senhor contou dos efeitos que teve na pequena redenção da Serra, quando chegou um médico, que aí começou Sim, a introduzir hábitos, né, mais certo, saudáveis. certo, certo. Como é que foi isso? Você pode reproduzir de novo? Vale a pena repetir isso. Meu pai, a casa que meu pai morava, e meu pai Ah, já era doente naquela época, ele ficava sentado na varandinha da casa. Era a rua, quer dizer, Redenção era uma rua só, uma rua grande, uma praça, outra rua grande. Mas grande redenção. o cemitério ficava abaixo da nossa casa. Então, meu pai ficava sentado na varandinha e ele disse que todo dia ele via passar caixãozinho de anjinho, criança morta. Aquela, era comum aquilo, a criança, porque naquele tempo morria muita criança, um absurdo. A mortalidade infantil era uma barbaridade. Mas meu pai viu que com o doutor Neymar Neves de Azevedo, a gente deve toda a reverência a esse homem. Ele chegou a morar em Redenção, trabalhar em Redenção. Meu pai notou sensivelmente que algum tempo depois que ele estava lá, diminuíram o número de anjinhos passando pela rua, porque ele começou a fazer pré-natal nas mulheres, começou a tratar das crianças, começou a vacinar as crianças, entendeu? Então foi visível, meu pai notou isso, meu pai não era estatístico, nem anotava as coisas, mas era a visão dele de ver a rua. Ele Sim. via a rua, ele percebeu que tem menos criança morrendo do que morria antigamente. Entendeu? Isso é um fato interessantíssimo e muito importante. Por quê? Porque o doutor Neymar chegou à Redenção e fez saúde pública. Sim, sim. Simples, simples. Né? Então, quando eu vejo falar, outro dia o senhor citou isso também, que a expectativa de vida aumentou no mundo, não é? A partir de hábitos de higiene, de água tratada e de vacina, né? Exato, exato. Muito menos do que máquinas avançadíssimas que tem lá no Einstein, no Sírio-Libanês e tal, que precisamos, não podemos Sim, dispensar. não, aquilo também ajudou, né? Hoje em dia você previne o infarto e não morre de infarto porque você preveniu, você fez o exame anterior. Mas o que vem lá de baixo é justamente a vacinação, a saúde pública, o tratamento da água, tratamento de esgoto. Isso é que faz a pessoa ter sobrevida maior. Eu estava assistindo um seriado que eu gosto lá, um seriado em inglês, na Netflix, Downton Abbey.
E aí retrata a vida na Inglaterra na virada do século XIX. Aí tem uma cozinheira que ela entra em desespero, uma sociedade da época muito brutal, né? Não dava assistência a quem perdesse a saúde, e ela estava ficando cega. E aí o senhorio dela, tem bom coração, a manda para Londres para se consultar com o médico famoso e tal. E aí descobre que ela estava com uma doença chamada catarata. E era o desespero naquela época e tal, e ela pronto, ia ficar cega, inexoravelmente ia ficar cega, né? E aí a gente vê que, olha, ninguém mais fica cego de catarata, né? O meu bisavô morreu de tétano, porque ele pisou num prego enferrujado. Então, hoje vacina contra o tétano. Então, essa evolução toda, eu fico pensando, pessoal, antigamente que era bom. Era bom, sim. Não. Não era, não. Não devemos menosprezar a evolução, o progresso. Então, por isso que eu acho que a gente tem que valorizar muito. Eu estou citando isso, não é de graça, não. É para valorizar o conhecimento científico, valorizar a ciência, porque a gente é estranho. A gente tem que recomeçar no nosso país agora, e talvez, né, parte do mundo, recomeçar a crença na civilização, na ciência, no conhecimento, na autoridade do médico, na autoridade do cientista, na autoridade do professor. A gente viu apenas no Supremo Tribunal Federal, que coisa chocante, vão lá advogados que ofendem o ministro, e acho que é bonito ainda, né? Depois ele aparece nas redes sociais. O que o senhor acha disso? Pura pose, né? Pura coisa para aparecer, para poder se mostrar. Viu como eu sou bom? Viu como eu vou lá e encaro o homem? Bobagem, aquilo não melhorou a situação do cliente dele. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Cria uma indisposição. Então, eu acho que tudo isso é sintoma dessa perda da autoridade, dessa contestação maluca. Eu acho que tem que contestar. Eu sempre fui um contestador, por isso que eu sou político. Eu não me conformo com o mundo que me rodeia e quero melhorá-lo. Mas não no sentido de destruir as coisas, né? Uma contestação que destrói tudo, não respeita mais ninguém. Não é? O negacionismo é muito chato. O negacionismo é uma coisa triste. E está por aí. E o negacionismo em saúde mata, né? O problema é esse. Exatamente. Isso que é o pior. Quando que a gente imaginar que ia ter que fazer campanha por vacinação e convencer as pessoas que vacinar é uma coisa boa? E não convenceu de tudo ainda não. Tem muita gente que ainda acredita que a Terra é plana, fazer o quê? Então, eu acho que isso é falta de ciência, realmente, né? Porque sem a ciência, sem o conhecimento teórico, a pessoa fica presa ao mundo dos sentidos, né? Eu estou olhando aqui pela janela, eu olho aqui, pergunto para uma pessoa sem ciência, sem informação básica. Ela olha, eu perguntar para ela, o que se mexe, a Terra ou o Sol? Claro que é o Sol, sua besta, está vendo? Eu estou parado. Não é isso? Não é? Né? Então, sem ciência, a gente cai nessa armadilha dos sentidos. Né? Pega um copo d'água, você olha, não bebo isso aí, que isso aí está contaminado. Como está contaminado? Eu estou vendo, está transparente. Clarinho, é verdade. Bom, um último tema para a gente, que o doutor Paulo tem aí limite de tempo aí, né? Tem limite de tempo. Para a gente trazer para a semana que vem. As pessoas, naturalmente, vão envelhecer no processo natural da vida, né? E uma coisa que me chamou a atenção, outro dia, falou assim, olha, há sintomas antecipados da demência senil que você precisa ficar atento. Todo mundo vai ter demência senil? Eu vejo o doutor Paulo aí beirando os 90 anos quase. Não, exagero. Passando os 80, e com essa vitalidade, raciocínio perfeito, não estou fazendo nenhum favor aqui, não. Estou fazendo um comentário que eu penso, acho realmente. Raciocínio perfeito, ideias concatenadas e tudo mais. Há esse risco mesmo de todo mundo ficar senil? Como é que funciona isso? Aliás, bem, as células nervosas vão morrendo, né? Vão diminuindo. E naturalmente que vai perdendo função. Então, é difícil você pegar um indivíduo com 100 anos que tenha a mesma lucidez do indivíduo de 70, de 60. Vai haver limitação nele. Mas não significa que ele seja um senil, que não possa participar da vida, nem que tenha doença de Alzheimer, que é outra coisa. Alzheimer é outra doença. Não é a senilidade por perda de celular, não é a senilidade pelo envelhecimento. Então, existe o envelhecimento normal. A pele, o coração, todos os órgãos do corpo vão sofrendo a degradação pela velhice, o cérebro também. Mas a gente vê pessoas com 100 anos, às vezes brilhantes, mas é mais exceção. As pessoas, quando chegam na idade mais avançada, perto dos 100 anos,
ele naturalmente ele perde muito da lucidez. Então é normal isso, não significa que ele está doente por isso. Não é doença, isso é com evolução normal. E, naturalmente, quando você tem um cara novo que começa a mudar o comportamento, aí sim, aí é doença, você tem que procurar tratar. Tá. A pessoa mais idosa não tem que tratar muita coisa, naturalmente, estímulo. Tem estímulo que você pode fazer, conversar, ler jornal, ouvir música, jogar dama, jogar xadrez, fazer palavra cruzada, tudo isso estimula a célula a não perder o treino. Porque se você isola numa vida, não faz mais nada, você vai perdendo o treinamento. Você vai perdendo a rotina do dia a dia, então você vai enfraquecendo. A célula que fica quieta, dormindo lá, quando precisa dela, ela está dormindo. Então, se você todo dia treinar, você mantém em atividade, mantém o cérebro também ativo. Então, é assim, eu estou mantendo, leio todo dia, escrevo todo dia, ouço música todo dia, vejo jogo do São Paulo sempre perdendo, mas estou lá vendo. Solidário, né? Então, mas obrigado, Flamengo. Muito bem. Ou seja, né, o segredo é raciocinar que a idade chega, mas a gente pode minorar isso se a gente não se entregar, né? Só para encerrar. Claro, manter ativo. Numa visita que eu fiz lá à Casa de Idosos São Francisco, eu lembro que eu fiquei chocado que eu encontrei uma pessoa que tinha apenas 3 anos a mais do que eu, né? E era um velho que estava lá, né, decadente e tal. Meu Deus do céu, quer dizer, se a gente não tomar cuidado, pode cair nisso. Claro, né? claro. É isso aí. Doutor Paulo, 12h30, hora de pegar o neto, né? Quero agradecer demais sua presença, né? E dizer que eu aceitei o convite. Hoje à noite estou lá na PM para a gente ver. Que bom, que bom. Vamos lá hoje, vamos lá. Cine Clube. Mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Sexta-feira é dia desse papo mais leve, papo gostoso, Dr. Paulo Pereira. Que qualquer dia eu vou pedir para ele trazer de novo, falar dos livros dele, né? Vamos falar. Que a gente gostou demais na Rádio Cultura. Um abraço, Dr. Paulo. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado a você. Obrigado a todos aí. Até segunda, se Deus quiser.